Fala galera, tudo certo? Bom, WWDC 2025 acabou de acontecer e a Apple anunciou aí algumas novidades interessantes. A gente vai falar sobre essas novidades meio livrezão aqui, estilo livre, não vou fazer nem cortes. Teve a vinheta só para introduzir mesmo. Mas a gente vai falando aqui, conversando como se fosse um bate-papo mesmo, eu e a câmera no caso. Mas desde já, vocês já podem deixar uns comentários aqui falando sobre as opiniões de vocês a respeito desse evento, se vocês acompanharam. Se não, vai ser um resumo geral de tudo aqui. E no final a gente tem uma pequena demonstração do iOS 26, que é o sistema um dos sistemas que ela apresentou, unificando toda essa linguagem visual e linguagem de nomenclatura, porque todos os sistemas agora são 26, iOS 26, macOS 26, watchOS 26 e assim por diante. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha tela, que eu tô aqui no site da Apple, onde tem descrito todas as novidades, né, dos sistemas. Então, quando a gente desce aqui, a gente já vê o banner de todos os sistemas aqui. Opa! E, para começar, a gente tem uma nova linguagem visual, né, que é chamada de Liquid Design. Essa Liquid Design, eu tô aqui numa busca no Twitter, que a galera sempre posta muitas coisas aqui, né? Essa Liquid Design é a nova linguagem geral dos sistemas, né? Então todos os sistemas são baseados nessa linguagem visual de vidro, estilo vidro, né? Esse aqui é o vídeo um dos vídeos de apresentação, né? Dessa linguagem visual que a Apple apresentou, baseado em luzes, deixa eu abrir aqui, baseado em luzes, baseado em vidro, né? Esse estilo remetendo a vidro, lembrando vidro, e todos os sistemas estão com essa mesma linguagem, né? Ícones, e aqui eu mostro um pouco sobre como a Apple desenvolveu essa linguagem, né? Desenvolveu essa forma, que até o usuário que brinca que parece o Windows Vista, ele lembra realmente o estilo Metro, se não me engano, do Windows Vista, mas aqui a gente vê como que ela interage, né? Como que os menus interagem, de fato simulando esse vidro na interface, né? E eu achei interessante, eu achei bonito, achei que ficou uma linguagem visual bem concisa, bem interessante, e traz uma nova perspectiva, né, de design, baseado nesse vidro, né, que a Apple tem, ó, eu não sabia que ó, tem até uma forma interessante de interagir com os botões, ó. Então é bem curioso esse design, e não é só o iOS 26, mas todos os sistemas da Apple levam essa mesma linguagem visual, que é o Liquid Glass. Vamos ver aqui um pouco mais sobre o iOS 26, então, New Look, Evermore Magic, novo look, mais mágico do que nunca, enfim, alguma coisa do tipo, né? E aqui que vem no outono americano, né, no caso, que é lá para setembro ou outubro, que é lançada a versão final. E aí vem destacando aqui, né, os highlights dessas novas interações, né? O Apple Intelligence, agora você consegue buscar a partir de um screenshot, que é interessante também, foi uma das novidades do Apple Intelligence, foi por onde a Apple começou a apresentar as novidades, e depois veio a parte do design. Aqui tem esse novo estilo, né, que é um estilo neutro, né, que os elementos eles ficam envidraçados, todos envidraçados, e você vê o elemento do fundo, né, então não tem cor, ele fica só nessa parte opaca mesmo, né, e com vidro, e você consegue visualizar os elementos ao fundo, né? Então é interessante para quem. Eu não gostei muito, mas é interessante para quem tem um papel de parede na tela inicial e fica bem interessante. Novas funcionalidades do Image Playground juntos com o ChatGPT, que você pode criar imagens a partir das APIs do ChatGPT dentro do Image Playground. A Apple passou bem en passant, bem rapidinho ali no Apple Intelligence, porque também não era o foco. O foco da Apple, de fato, era os sistemas, né? E em especial essa nova linguagem de design, né? Mas a gente tem novidades interessantes, por exemplo, nos aplicativos de chamadas de telefone, isso por enquanto em inglês, obviamente, nós temos esse hold option, né, que é deixar meio que em espera ali a mensagem, mas tipo, a chamada, quando é uma chamada spam ou uma chamada de um e-commerce que você não quer ver, e te mostrando ali essa mensagem, ou às vezes respondendo por você essas mensagens. Então é bem interessante para você ter mais controle do que você quer ou não atender de chamadas. Então, por enquanto em inglês, mas eu acho que isso vai ser expandido para as outras línguas. Então, os menus também são diferentes, tem backgrounds novos nas mensagens, os apps como Mapas e o Carteira receberam pequenos updates. É claro que o sistema todo recebeu update relacionado a design, né? Vou mostrar para vocês um pouco depois no iOS 26.
mas todos os sistemas receberam menus, ícones, interações diferentes em todas as áreas do sistema. Então, tudo que você vai ver de menu tiveram alterações, menu de configurações, menus de interações, além dos ícones. Você vê que os ícones estão bem diferentes, porque de fato os ícones têm toda essa parte de tridimensionalidade. Então, vai ter até uma nova API de desenvolvimento, um novo sistema de desenvolvimento de ícones diferente para complementar toda essa mudança que vai ter visual no iOS 26 com o Liquid Glass, que é a nova linguagem visual do app, dos apps da Apple, né, dos sistemas da Apple. Então, aqui é um overview geral, né, dos sistemas e tudo mais, sobre novo design, novas formas de navegar, novas formas de utilizar, e todos os sistemas receberam essas mudanças. Né? Então, todos os sistemas que estão aqui, eles receberam essa mudança de sistema. O iOS, a gente já passou por ele aqui, então macOS. macOS teve mudanças interessantes, porque agora, além do novo design de vidro, né, a gente tem uma nova forma de visualização do sistema também. A barra em cima, que é a barra de menus, ela sempre fica transparente quando está na tela inicial, e ela vai ter algumas interações. Então ela mudou alguns estilos, e ela tem agora Live Activities do seu iPhone no Mac. É uma coisa que eu sempre quis. Quando eu pedia uma comida pelo iFood, eu pedia um Uber, às vezes eu não conseguia ficar olhando pro celular, então seria interessante ter essa Live Activity espelhada no Mac. Agora a Apple vai ouvir os usuários e vai ter essas Live Activities espelhadas diretamente no Mac, né? Então a gente pode ver, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para essa tela. Aqui você vê que, por exemplo, eu tenho talvez um pedido de um Uber aqui, 1 minuto aqui no, nessa tela aqui, ó. Então, é como se de fato esse o Live Activity tivesse espelhado na barra de menus do Mac, que é algo interessante, né, para o sistema, né? Interessante para você ter essa unificação maior do sistema e quando você clica ele abre o iPhone Mirror para ter esse espelhamento. Os estilos de vírus também estão aqui nos widgets, da mesma forma que estão lá no iOS. O Control Center deu uma mudada, né? Ele ficou mais parecido com o iOS, que era bem diferente, né? O Control Center no Mac e no iOS, eles eram bem diferentes. A Apple está unificando essa linguagem visual também no Control Center, aqui na central de controle, que ficou bem interessante. Achei bem bonita a forma que ficou. E a central do controle vai ser, assim como no iOS, aberta para widgets, para ícones de terceiros, né? Então, você vai ter diversas opções de personalização na central de controle e colocar atalhos de terceiros também ali, que é muito interessante isso. Descendo um pouco mais aqui, fala sobre as mesmas funcionalidades de escrita, de mensagem, de Apple Intelligence que vieram para o iOS. Aqui, de novo, falando sobre as Live Activities que estão espelhadas dentro do sistema do Mac. E o Spotlight, eu não sei se vai ter uma sessão específica para o Spotlight, que aqui fala sobre os SDKs e a compatibilidade, mas o Spotlight ele ganhou boas novidades. O Spotlight agora ele pode ser utilizado dentro do sistema como um todo e dentro dos aplicativos. Por exemplo, eu estou navegando dentro do Pages, foi um exemplo que eles mostraram, eu posso ativar o Spotlight como uma busca das funcionalidades do Pages e executar dentro do Pages. Então, quando eu aperto Command barra de espaço, eu posso buscar aqui, por exemplo, por aplicativos, que é After Effects, ou um outro aplicativo que eu esteja utilizando, eu posso fazer essa busca dentro dos sistemas, e isso vai ser aberto para terceiros, para caso você queira desenvolver dentro do seu aplicativo buscas dentro do Spotlight. Então, eu estou no aplicativo, eu quero, por exemplo, modificar um texto. Eu boto aqui, tipo, text modificação de texto e tal, e isso vai ser buscado dentro do app que vai estar sendo executado em primeiro plano. Isso é muito interessante para você achar funcionalidades que às vezes você não está vendo nas barras de menus, de uma forma mais prática para aplicativos que não têm essa funcionalidade de você buscar ferramentas diretamente do app, né? Então, é interessante essa mescla com o sistema, mas você ainda consegue buscar por fora. E agora também tem dentro do Spotlight um Clipboard Manager, né? Uma central de transferência que você pode ter ali os textos e imagens que você copiou recentemente dentro do Spotlight também, que é bem interessante. Desculpa, mas que vai ser em corte mesmo, galera. Eu tô meio gripado. Foi mal. Então aqui o Spotlight se torna mais rápido e mais útil, né? Tem mais utilidade e mais versatilidade nessas buscas. Você pode criar diversas formas de busca ali, como tem exemplificado aqui nessa sessão. Desculpa mais uma vez. E alguns apps como o Journal, que agora está dentro do Mac também, né? Ele vem para o macOS 16, que se chama macOS Tahoe. macOS 26 Tahoe. Também ele recebeu melhorias de janelas e multitasking, né? Dentro dos sistemas do Mac.
Agora vamos seguir na ordem aqui, vamos falar sobre o WatchOS, depois a gente fala por último sobre iOS, sobre o iPadOS, que foi para mim que recebeu mais novidades interessantes, né? O iPadOS recebeu melhorias na questão do design, a unificação do design juntamente com todo esse sistema, recebeu melhorias na questão de é, conversação, quando você está mandando uma mensagem pelo app de mensagens, por exemplo, do WatchOS, ele consegue fazer sugestões, por exemplo, um exemplo que eles mostraram lá na WWDC, na Keynote. Alguém perguntou onde a pessoa estava, e ele já notifica ali, tipo, uma opção de você enviar sua localização direta, para facilitar essa conversa, já que a tela é muito pequena, você não consegue digitar um texto, né, e às vezes não tão preciso para você falar ali o que você quer. Aqui, por exemplo, ó, onde você está, e aí ele te mostra ali uma opção de você compartilhar essa localização com a pessoa por 1 hora. As Live Activities também foram expandidas, tem novos gestos para você controlar o sistema e maior unificação de design do sistema e aqui a compatibilidade de todos continua a mesma compatibilidade do iOS 18, né? Falando agora de Vision OS, a gente recebeu novidades interessantes do Vision OS para você que tem um Vision OS, para você que teve coragem de gastar um Vision Pro, o que ele custa. Ele teve aqui, por exemplo, widgets que você pode esperar pela sua casa. Por exemplo, você põe o widget na parede de um calendário. Quando você passar para aquela parede novamente, o widget vai estar lá, preso, fixo. Então você pode espalhar diversos widgets pela sua casa e ele vai mapeando e vai te mostrando isso. Além de melhorias, é uma coisa que eu não falei, mas o iOS ele vai ter possibilidade de você transformar fotos em 3D dentro do aplicativo de fotos ali do iOS. Essa função eu acredito que ainda não está disponível, pelo menos eu não vi ainda essa opção, mas isso também vai chegar em todos os sistemas, no iOS, no VisionOS, perdão, e o VisionOS que usa muito desse conceito espacial, você teve melhorias grandes nessa questão de transformação de fotos em espaciais. Teve melhorias significativas nas personas, então as personas estão muito mais realísticas, muito mais imersas dentro do ambiente. Então você vê aqui que essa moça aqui, é claro que é um preview, mas ela tá muito mais realista do que estavam os personas anteriormente, que era aquela coisa meio esquisita, meio flutuante, meio doida. Então, os personas criados digitalmente, quando você escaneia o seu rosto pela parte frontal ali das câmeras do VisionOS, ficou muito mais clara, muito mais precisa e torna a experiência mais agradável para você utilizar ele no decorrer das suas videochamadas, né? Então a gente tem melhorias de cenas espaciais, tem novas adições de ambientes espaciais, de Júpiter, outros ambientes para você imergir neles completo, e tem agora também compatibilidade com acessórios externos, né? Que a gente vê, por exemplo, os Sense Controllers do PlayStation, que é para VR do PlayStation, né? E algum do Logitech, que é a canetinha da Logitech, e a gente vai ter abertura para utilização de hardware de terceiros, né? Como a PlayStation e a Logitech já tem mostrado aqui como pioneiras dentro desse aproveitamento dessas novas APIs de utilização de hardwares externos, e o VisionOS vai ter maiores possibilidades desses hardwares externos serem utilizados com o VisionOS. E é, é, é isso no geral, o SDK está aqui e tal, e a compatibilidade, é claro, só tem o VisionOS, então a compatibilidade é com VisionOS. Desculpa mais uma vez, galera, pela tosse. Eu vou tossir mais um pouquinho aqui, que a gripe ainda me atacou bem. E agora falando de iPadOS, a gente tem novidades muito interessantes. A primeira grande novidade do iOS é, além de todas essas novidades de design, tudo que vem de design e de Apple Intelligence vai vir para cá também, tá, galera? Então, novos designs, novas possibilidades de Apple Intelligence, mas o mais especial, o mais interessante é isso, que são os gerenciamentos de janelas aqui dentro do iPad. Então, você vai ter um ganho muito melhor no gerenciamento de janelas, e você pode ter diversas janelas abertas, inúmeras janelas abertas, vários apps, e você tem até essa visualização que tem no Mac também, que é uma visualização, que eu esqueci o nome dessa visualização, mas você consegue visualizar os apps todos abertos ali de forma mais prática, né? Todas as funções de design, como eu falei e tudo mais, mas a flexibilização das janelas foi o grande passo mais importante, né? Você também agora tem opções de fechar, maximizar, expandir, minimizar a janela, assim como no Mac, só que pensado para o iOS, né? Para o design do iOS, que é um pouco diferente, porque a Apple ainda diferencia esses sistemas. E também ele ganhou um novo cursor, né? Que não é mais aquele cursor de bolinha. É um cursor que é diferente do Mac, mas que também funciona
de forma similar ao Mac, né? Então é agora um cursor de verdade, não uma bolinha como era antes. Tem a possibilidade de colorir os folders no aplicativo Arquivos, que também ganhou novas funcionalidades. Assim como no Mac, você também vai ter essa opção de customizar a cor dos folders e colocar um ícone específico também que você queira. E agora também no Mac você consegue. Perdão. Agora no Mac você consegue. Perdão, no iOS, no iPadOS você consegue colocar pastas nos docks do iPad. Então o iPadOS foi o que ganhou novidades mais interessantes com relação à produtividade e é, multitarefa. A gente já tinha trazido isso em outros vídeos que a gente fez aqui no canal, que falavam sobre essas novidades do iPadOS. É claro que estão em beta ainda, então a Apple sempre deixa aqui que é um preview, né? Então ele está vindo no outono lá, que vai ser em setembro, quando for o lançamento do novo iPhone. No mais, essas são as novidades aqui, as compatibilidades, e esse ano o iPad 7 saiu de compatível aqui com o iPadOS 26. Então, o meu velho iPad de guerra aqui, eu vou ter que aposentar ele se eu quiser experimentar o iPadOS 26, não vai ser compatível com o iPad 7. No mais é isso, vou voltar aqui só para a câmera, que agora eu quero mostrar para vocês um pequeno preview do iPad, do iOS 26. Eu instalei o iOS, não sei se vai dar para ver aqui, não vai dar para ver, mas eu instalei o iOS 26 aqui no meu iPhone 16 Pro Max e eu vou mostrar para vocês um overview geral aqui de como está o sistema. Vou começar a gravar a tela aqui e vou deixar aqui do lado para que vocês visualizem como que o sistema tá. Então, no geral, quando a gente abre aqui, a gente vê que tem todo esse estilo de vidro, todo esse estilo diferentão. Você vê que os ícones já estão com esse estilo, e quando a gente movimenta o iPhone, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas a luz passa de um lado para o outro. Isso é melhor visualizado aqui nos ícones. Olha, você vê que o brilho ao redor dos ícones vai passando de um lado para o outro, é bem interessante. Então, como se fosse de fato um vidro interagindo com o sistema. Ele está no modo escuro aqui, mas vou mostrar para vocês também o modo claro. Então, já viram como é que ficam as notificações? Os menus também mudaram. Quando eu puxo aqui, ó, os menus que estavam aqui antes, eles deram essa mudada nesse estilo vidro do Liquid Glass. Os menus de interação aqui dos aplicativos, quando eu seguro, também ficaram ligeiramente diferentes e tem esse estilo de vidro, e ele tem uma certa interação quando eu vou movendo. Se eu der uma movida para lá, para cá, vou fazer de novo aqui. Ó, eu vou mexendo e ele vai dando essa. Ó, opa, soltei aqui, ó. Ele vai, quando eu mexo, ele dá essa pequena escalada, que ele vai mexendo na escala e mostra essa interação, né? Uma interação um pouco mais específica aqui dentro dos menus. E todos os menus vão ter essa interação um pouco mais gelatinosa, um pouco mais pop, assim, nos sistemas, né? Então, tudo muito suave, as animações, tudo bem elegante, mesmo com beta, essas animações estão bem suaves, bem elegantes, bem interessantes. E eu não sei se vocês repararam, se vocês conseguiram visualizar, mas ele adicionou esse mesmo estilo visual, por exemplo, no ícone do Pinterest, no ícone do Gmail, do Instagram, e no ícone do YouTube aqui, que são ícones de terceiros, mas ele adicionou já esse efeito de vidro que interage normalmente com o sistema. Então o sistema automaticamente já inseriu esses elementos naqueles ícones que são separados, né? Aqueles ícones que tem duas camadas, que tem a camada da imagem do ícone e a camada de fundo, ele já adicionou automaticamente esse efeito de vidro, né? Então é um efeito bem interessante aqui para ornar junto com todo o sistema. Os widgets ficaram também nesse mesmo estilo, né? Vou só tirar aqui das fotos para não ficar nada. Opa, bugs, galera. Para não ficar nada que seja muito comprometedor. Mas você vê que os widgets eles também têm esse estilo, né? Eles adquiriram esse novo estilo de vidro, e todo o sistema tá com esse estilo. Quando a gente vem aqui na busca, você vê que o teclado tá um pouco diferente e tem todo esse estilo de vidro, né? De glass que foi adicionado. Vemos aqui na central de emojis, não mudou muita coisa, né? Mas o teclado tá seguindo esse estilo. Falando de aplicativos, quando a gente vem nas configurações, a gente vê que ele mudou como que os menus de configuração. E as, os toggles também mudou. Você vê o toggle de Wi-Fi, vou aqui no celular, você vê que os toggles mudaram, né? Eles estão diferentes, os toggles, eles não são mais redondinhos, eles são esse abauladinho, e, é uma nova forma da Apple apresentar esse design. Então,
As partes internas aqui também teve uma leve mudança, os ícones são exibidos de forma diferente, os menus são exibidos de forma diferente, mas a forma com que aparece aqui, no geral, é a mesma visualização. A barra de busca veio aqui para baixo, né? A Apple tem mudado muito a barra de busca para baixo para ter essa facilidade de acesso aqui quando você está mexendo com uma das mãos. O aplicativo Fotos recebeu algumas mudanças, agora a gente tem aqui a Library e os Collections, eu vou entrar aqui num álbum genérico aqui, para vocês verem como que os menus lá em cima interagem com as fotos. Ele dá essa distorção de vidro mesmo quando passa por algum tipo de imagem aí atrás, né? E todos os menus, ó, quando você clica nos menus e puxa ele, eles dão essa interação aqui bem interessante com o sistema, né? E agora, tipo, aquilo que estava antes nas fotos agora veio aqui para Collections. Você tem todas as coleções aqui bem semelhante ao que estava antes no iOS 18, mas separado de forma mais clara. E aqui nos menus você pode reordenar como era antes no iOS 18. E aqui tem a Library, que são todas as fotografias e todos os menus, os peels ali interagem. Você vê aqui, ó, a barrinha aqui embaixo, todos eles interagem de acordo com o que vai passando atrás, simulando esse vidro. Falando de aplicativos também, o Safari recebeu boas mudanças. Vou entrar num site aqui, ó. Entrei no site, vamos entrar aqui pela barra, vamos entrar no site da Apple. E vamos ali na seção dos iPhones aqui, beleza. Só para a gente ter exemplificado como que está funcionando. Então, ó, você vê que agora, quando você desliza, fica somente o endereço do site ali, e tudo vai acontecendo com ele bem ali embaixo, tipo, então você tem mais área de tela para você navegar. Quando clica, ele abre, puxando para cima você acessa as abas normalmente, puxando para o lado você cria uma nova aba, como de costume, jogando para cima, fecha, só ficou um pouco complicado porque você não tem mais aquele ícone de acessar as abas diretamente. A forma mais fácil vai ser deslizando para cima, mas você pode clicar aqui e daqui você acessa as abas, então ficou um pouco mais complicado você acessar as abas se não for essa opção de deslizar para cima e ficou um pouco confuso nessa parte. Mas eu que já sou acostumado a utilizar as abas passando por aqui, opa, as abas do Safari, passando por aqui, e quando for abrir uma nova aba, abrir por aqui ou puxar para cima, para mim fica tranquila a navegação, é mais a forma com que o Safari se modificou para ter mais espaço de tela para você visualizar. No mais, a gente tem um novo app de games, a central de games aqui que centraliza todos os jogos que você tem, cria um Play Together aqui que é como se fosse o Game Center de antigamente, o Library, que são jogos que você ou já instalou ou tem instalado para você voltar a jogar. Tem um design um pouco diferente aqui sobre os ícones e tudo mais, e todos esses menus vão recebendo mudanças interessantes, né? Falando sobre menus, eu vou ali no aplicativo de fotos de novo, só para a gente ver uma questão interessante dos menus. Ó, quando eu clico aqui e clico para compartilhar, o menu modificou também, então os ícones já estão modificados aqui. Tem umas ações rápidas aqui interessantes. As ações rápidas estão em formas mais práticas aqui, e eu posso editar essas ações. Então essas ações que estão rápidas aqui, ó, adicionar ao álbum, elas vão ficar maior zonas aqui, ó. Elas ficam maior zonas aqui, as primeiras ações. Então o menu deu uma modificada. Então tudo que é relacionado a menu, a design, teve essa mudança mais centralizado nesse novo estilo visual que a Apple tá trazendo para o novo sistema, né? Então o novo aplicativo de jogos, já falei para vocês. Eu vou entrar aqui no aplicativo de notas para mostrar como que tá funcionando essa questão de quando eu pressiono aqui, né? E você vê que essa bolinha ela interage de uma forma bem interessante com o sistema, né? Então tem esse efeito de vidro distorcendo. Quando a gente volta aqui na parte de personalização, eu vou puxar aqui a tela de bloqueio, que para mim as notificações perderam um pouco aqui de visualização. Eu acredito que eles vão dar uma melhorada nessa questão, mas elas ficaram tipo com uma visualização não muito boa, né? Mas vocês veem que principalmente tem agora esse relógio grandão que eu coloquei, e quando a gente puxa aqui, o relógio diminui e as notificações vão subindo junto com ele. Vê que tá meio travado porque de fato é o beta. Se eu clicar aqui para personalizar a tela de bloqueio, eu tenho aqui da mesma forma o Customize, e agora eu tenho novas opções aqui de personalização. Quando eu clico aqui no relógio, eu tenho a opção nessa fonte aqui de relógio de fazer essa expansão, né, mudar esse tamanho da fonte, né, esticar ele, posso esticar até um pouco mais do que estava antes. E quando eu clico, eu tenho a opção de escolher aqui se é glass ou se é sólido.
se eu vou querer esse efeito de glass ou não, né? Então eu tenho essas opções, aí é interessante a Apple ter deixado o usuário escolher essa opção, e aí quando você coloca sólido, você tem todas aquelas opções de customização que tinha anteriormente. Você controla a espessura da letra aqui, da fonte, eu gosto de deixar ela no padrão aqui que estava antes, eu gostei desse estilo grandão, principalmente com essa imagem dessa casa que tem aqui. As opções de widgets aqui eu posso continuar... Opa, meu alarme. Eu posso continuar customizando aqui as opções, escolhendo os widgets da forma que eu quero. Então, se eu clicar aqui menos, os widgets ainda estão aqui, não mudou muito a questão do sistema. Outra questão interessante é que eu ainda continuo podendo escolher aqui, e tem umas novas opções de 3D que ainda não apareceram para mim, que quando você movimenta o aparelho, ele interage com 3D nesses papéis de parede, né? Então todos eles já vão por padrão ficar com esse efeito de vidro, mas você pode de novo escolher se vai ser ele com efeito de vidro ou efeito normal, né? Então eu achei interessante como ficou, mas ele ainda é um pouco bugado, então quando eu passo aqui para minha tela, você vê que ele tem esse efeito de distorção aqui na imagem, mas ele vem todos os ícones e ele cropa direto porque o meu wallpaper tá preto aqui na tela inicial. Agora eu vou voltar aqui de novo e botar em editar, mas agora em customizar. E aqui tem as opções de customizações de tamanho de ícone, que a gente já tinha antes, aqui mudou um pouco diferente. A gente agora tem aqui os ícones default, que são os ícones aqui no modo claro. Aí tem o modo dark, se vai ser sempre ou se vai ser automático. Eu vou deixar aqui no modo claro só para vocês darem uma olhada de como que ficaram os ícones e os widgets no modo claro. Então, quando a gente passa aqui para a biblioteca de apps, a gente vê de forma mais clara como que esse design tá, né? Então, é interessante como que fez essa mudança. Outro aplicativo que recebeu boas mudanças foi o aplicativo Fotos, né? Que agora ele é dividido em duas frentes, né? Nós temos o aplicativo, a parte de vídeo e a parte de foto separada, e as opções de forma mais aberta aqui quando você tá em algum dos modos, né? Então, continua de forma mais prática aqui. Vou virar aqui a câmera para frente, ó. E aí, tudo bem? Tá bem travado. E a gente tem algumas opções aqui para a câmera frontal, e tudo isso com esse efeito de glass e tudo mais, e aqui os acessos às fotos. Então teve uma mudancinha no design aí um pouco interessante relacionada a essas mudanças visuais. No mais, é isso, são basicamente mudanças visuais que acompanham o sistema, mudanças interessantes de navegação, de barras, de como que as barras funcionaram, a navbar ficou de uma forma diferente, muitas das buscas foram ali para baixo, mas esse é um apanhado geral de como o sistema tá, de como o sistema funciona. E no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio solto, meio loucão aqui, foi só para fazer com pressa mesmo, para vocês verem essas novidades em primeira mão, e vocês podem dar uma olhada no site da Apple, que vai estar aqui na descrição, onde tem detalhados mais novidades sobre esses sistemas. No mais, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que queiram entender um pouco mais sobre como está funcionando esses novos sistemas da Apple. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas é interessante vocês assistirem ele todo, para vocês verem essas mudanças e verem como esses sistemas ficaram. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.